Boa noite, colegas vereadores, mesa, diretora, quem nos acompanha pela rádio difusora nesse momento, pelas redes sociais, servidores dessa casa e todos presentes aqui sejam bem-vindos nessa reunião. Eu gostaria, primeiro, de desejar melhoras para a vereadora colega Ivanise, que não está conosco hoje, em razão de tratando do problema de saúde. Eu ia falar na presença dela, ela não está aqui, mas deve estar nos acompanhando. Essa semana última eu fiz contato com ela, faço com outros colegas aqui, dentro das possibilidades de cada um, para me ajudar numa questão que envolvia venezuelanos que estavam em Machado, inclusive com crianças, no semáforo, alguns. E imediatamente, até com o auxílio da Ivanise e também com o setor responsável da prefeitura, eles foram conduzidos para um abrigo, inclusive até com hospedagem, e encaminhados num trabalho feito pelo setor responsável da prefeitura. Para fazer justiça, eu tenho que citar, inclusive, o papel e a participação da vereadora que não está aqui presente hoje, para ser justo. Farei um requerimento na próxima semana, é um caso desse final de semana, mas não deu tempo de fazer dentro do nosso regimento, mas eu farei aqui, sobre outro assunto, que envolve algumas pessoas que eu vou citar rapidamente aqui, a Andressa, do bairro Santa Luísa, a Camila, da Associação Quatro Patas, o Rildo, veterinário, gostaria de citá-lo aqui, sobre um animal que morreu, foi abandonado no bairro Santa Luísa na última semana, um cavalo. Foi abandonado, nós não sabemos quem abandonou, e se você estiver acompanhando agora e souber, pode fazer a denúncia. Ele foi abandonado numa situação difícil, e se não fosse o trabalho do veterinário Rildo, que inclusive transportou o animal no seu carro particular. Tem uma empresa responsável para isso aqui na cidade de Machado. Eu farei um requerimento para saber se essa empresa não está recebendo do município, por qual razão aconteceu o que aconteceu, em relação ao translado do animal, e outras perguntas mais eu farei num requerimento. Infelizmente, o animal morreu nessa segunda-feira, embora tenha recebido todo o cuidado da Andressa, da Camila, principalmente do Rildo e da Andressa, da Lucinha também. E me perdoe se eu estiver esquecendo de citar mais alguém aqui. Tivemos uma tragédia no sábado, na 179, na rodovia Machado Alfenas, onde uma mãe de 36 anos perdeu a vida e um bebezinho de 7 meses. Crianças feridas, o rapaz estava ao volante. E, novamente, como a gente já falou no começo da reunião, os meus sentimentos à família dessas pessoas. Nós quase tivemos 3 tragédias aqui nesses últimos dias, porque as outras 2 poderiam ter envolvido o ônibus circular. E talvez eu não estivesse falando aqui agora, porque talvez a reunião tivesse que ser suspensa ou adiada. Se tivesse acontecido o pior também no caso dos ônibus, um pegou fogo e o outro desceu na Francisco Vieira Guerra na última quinta-feira. Nós estamos propondo, eu, vereador Pedinho, vereadora Adriana, com o apoio dos demais colegas, uma medalha de honra ao mérito, que no nosso entendimento é o mais adequado, respeitando a posição e a bela colocação da vereadora Angélica, mas o título de cidadão normalmente é dado em outras situações, e nesse caso a medalha reconhece a bravura e o trabalho que a motorista teve quando o ônibus desceu descontrolado na Avenida Francisco Vieira Guerra. Inclusive, nós vamos sugerir, eu já estou até com os documentos da Simone, eu falei com ela hoje, para que seja feita aqui em nome de todos os colegas vereadores, uma moção também aos comerciantes da Zero Grau, na Avenida Santa Cruz, a Fran e também o André, que também colaboraram na questão do ônibus, que inclusive ajudaram a apagar um incêndio no ônibus da Avenida Santa Cruz. Sobre a situação que envolve o acidente que aconteceu na Francisco Vieira Guerra, senhor presidente e demais que nos acompanham agora, eu acho que a empresa perdeu uma grande oportunidade de pedir a perícia, de argumentar com a Polícia Civil. Se tem alguém que deveria exigir a perícia, é a aviação São Benedito. Ora, se está tudo ok, opa, não põe a mão no carro não, funcionário. Vamos esperar o policial. Faz a perícia, nós não devemos nada. Não é o contrário? Quem não deve, exige a perícia. Não, a polícia não vai fazer, então vamos contratar uma particular aqui, vamos chamar uma empresa responsável, porque o nosso ônibus ele está dentro dos conformes.
quem devia esperar e ter essa posição é a empresa Aviação São Benedito, com todo respeito à empresa. Eu não posso reclamar em relação à relação de algumas demandas, reclamações. Eu já mandei dezenas de reclamações para a gerência da aviação, já fui pessoalmente algumas vezes em relação a ponto de ônibus, em relação à superlotação, e a gerência da aviação sabe disso. Me respondeu todas as vezes que eu questionei, inclusive. Eu tenho que fazer esse comentário aqui também para ser justo. E eu queria fazer, no meu tempo que eu tenho, senhor presidente, algumas rápidas perguntas aqui. Qual que é a primeira coisa que o motorista profissional ou o motorista do dia a dia, nós motoristas que não somos profissionais, faz quando o carro perde o controle? Pisa onde? No freio. Quantas vezes a Simone deve ter pisado no freio na descida da Francisco Vieira Guerra? Ora, se estava descontrolado e não era problema no freio, aonde será que ela pisou inúmeras vezes? Qual que é a primeira reação que a gente tem quando o carro descontrola, o freio de mão ou um problema ali, o carro desce no morro? A primeira coisa que a gente faz é o freio. Isso não é possível que esse argumento não entra na minha cabeça. E quantas vezes essa moça, heroicamente, deve ter pisado no freio até que o ônibus descesse e parasse às margens da rodovia BR-267 na última quinta-feira. E ela merece a nossa reverência, como merece da sociedade. Eu gostaria de fazer também mais uma colocação aqui para a empresa Aviação São Benedito, que a empresa Aviação São Benedito libere a imagem para a moça. Libera a imagem, o ônibus tinha imagem, tem câmeras. Aviação, libera a imagem para ela, ou para quem for ligado a ela. Se as câmeras de segurança estiverem funcionando, tem imagens para saber exatamente o que aconteceu e esclarecer essa situação. Não é ficar nem contra um ou contra outro, não é ficar a favor de um ou a favor de outro. É ser justo, é ser firme e ser transparente. Agora, veja só, se as câmeras não estivessem funcionando, para que existe? Eu não estou dizendo que não estavam funcionando. Estou dizendo, se elas são colocadas, é justamente para situações como essa e outras. Por qual razão essa moça não tem direito de ver as imagens que foram captadas dentro dessa lotação? Então, são os assuntos que eu tinha em relação a isso. Gostaria de frisar que a nossa proposta feita hoje à tarde para essa mesa diretora e o presidente é que todos os colegas, obviamente, claro, todos vão participar, evidentemente, mas, senhor presidente, mais 2 minutos para terminar, já que eu não fui aparteado. Todos possam participar, agora não cabe mais a parte, porque já passou aqui os 8 minutos. Deixa eu terminar nos meus 2 minutos aqui, meus assuntos, senhores colegas. Senhor vereador, não foi aparteado. Aí, eu não fui, pois é, eu acabei de falar. 8 minutos. Fechou. Eu tenho mais 2 minutos, senhor presidente. Infelizmente, não. Eu ia falar aqui da falta de pagamento do consignado da Prefeitura Municipal, que não foi pago, como foi falado agora há pouco aqui. Mas obrigado, senhor presidente.